E aí pessoal, como que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Samir. Hoje aqui no canal Decifrando Exatas vamos pegar uma questão de Física 3, Eletrostática. Então você já está estudando essa matéria, já dá aquele like e comenta se você tiver alguma dúvida. Eu estou pegando vários exercícios de Física 3 relacionados à eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo para a gente poder pegar aqui no canal exercícios relação à base, entendeu? Relações a exercícios clássicos dessa matéria. Então abre seu coraçãozinho, vamos lá e vamos desvendar essa questão. Vamos lá. Um pêndulo elétrico de comprimento L e massa m é igual a 0,12 kg, eletrizado com carga Qzão, é repelido por outra carga igual fixa no ponto A. A figura mostra a posição do equilíbrio do pêndulo, sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e a constante que é no vácuo, que é a constante do vácuo, que é igual a 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado dividido para Coulomb ao quadrado. Então ele quer saber, calcule a carga. Ele quer saber essa carga aqui. A gente sabe que são duas o quê? São duas cargas. São duas cargas. Ela tem a mesma quantidade de carga, né? Então a gente sabe o quê? A gente sabe que esse corpo aqui está sendo o quê? Está se repelindo, né? Ele não está atraindo. Lembrando lá na eletrostática, quando você tem corpos se atraindo, seria o quê? Um corpo negativo e um corpo positivo. Lembra que os opostos se atraem? Então, se você tiver um corpo negativo e outro positivo, eles vão se atrair. E se você tiver dois corpos que têm a mesma carga, então esses corpos vão se repelir. Então, se eu sei que isso aqui, exemplo, é um exemplo, eu sei que isso aqui é mais e isso aqui é mais, ou isso aqui é menos, o outro é menos, por quê? Porque essas duas cargas aqui estão se repelindo, correto? Então, eu sei que a carga delas vão ser iguais, porque se você tem cargas iguais, você vai ter isso aí, desse fator que as duas esferas elas vão se repelir, não é? A gente vai ter o seguinte, ele falou também que a figura mostra a posição do equilíbrio do pêndulo. Se a gente sabe que isso aqui é um equilíbrio, a gente sabe que a gente vai desmembrar os vetores e sabe que esses vetores também vão estar sempre juntos. Eles vão ser uns vetores fechados pelo fato que vai estar em equilíbrio. Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos mostrar as forças ali. Estudar as forças, né? Então a gente sabe que essa carga aqui, ela sempre vai ter o quê? Um peso para baixo. Não é? A gente sabe que vai ter o peso para baixo. Sendo que é o seguinte, se você tem cargas com a mesma... se você tem a mesma tipo de carga, não é? Então a gente sabe que vão haver o quê? Vai haver o quê? Lembrando que cargas com mesmos sinais se repelem. Então vai haver uma força elétrica que vai atuar para cá, não é? Vai ser uma força elétrica que vai atuar para lá. Esse aqui vai ser o vetor da força elétrica, não é? Esse vai ser o vetor da força elétrica. E para cima a gente vai ter o quê? Para cima a gente vai ter esse comprimento do fio aqui. Que é a famosa que ele falou, aqui ó, o comprimento L. Então esse vai ser o comprimento L. Então nós temos que primeiramente desvendar o quê? Achar o comprimento L para a gente fazer uma coisa aqui que eu vou explicar para vocês. Então, se a gente vê esse triângulo aqui, não é o famoso triângulo retângulo, não é? É um triângulo retângulo.
Sendo que a gente sabe o que? Lá em Pitágoras é um triângulo muito famoso, que é o famoso 3, 4 e 5, hipotenusa 5 e outros catetos é 3 e 4. Se eu tenho 0,3 aqui metros e 0,4 metros, aqui só pode ser o que, Samir? Só pode ser 0,5 metros. O 0,50, zero não influencia de nada ali. Entendeu? Por quê? Se você fizer L ao quadrado, fazer aquela relação de Pitágoras, L ao quadrado é igual a 0,4 ao quadrado mais 0,3 ao quadrado, isso aqui vai dar L ao quadrado. 0,4 vezes 0,4 vai dar 0,16, né, no caso. Mais 0,3 ao quadrado vai dar 0,09. 0,09. Não é? E somando isso aqui, vai dar L ao quadrado, vai ser 0,25. E extraindo a raiz, vai ser L igual a raiz de 0,25. Portanto, o comprimento do fio vai ser 0,5, ou 0,50 metros. E assim a gente consegue calcular, mas se você soubesse o famoso triângulo pitagórico 3, 4 e 5, você já acharia essa resposta, né? Então, eu vou pegar meu apagador que eu deixei aqui. Vou dar uma apagadinha aqui e a gente já sabe o comprimento do quê? O comprimento do fio, não é? Agora a gente vai fazer o seguinte. Tá vendo que eu tenho o vetor para baixo, que é o vetor peso, o vetor para lá, que é o vetor da força elétrica, e o L aqui, que é o famoso comprimento do fio? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar, já que ele falou que a posição de equilíbrio do pêndulo, então esses vetores aqui eles vão estar fechados. Então vai ter o quê? Esse aqui, ó. Ficou feio. Vou tentar botar aqui o vetor fechado, ó. Não é? Mais ou menos isso aqui. Aqui para baixo vai ser a mesma coisa que lá para cima, né? Então, se esse vetor aqui para baixo é o peso, aqui também vai ser o peso. Se esse vetor é para cá, a gente vai ter o quê? A força elétrica. Não é? E aqui vai dar quanto, Samir? Aqui vai ser o comprimento. Esse aqui vai ser o comprimento do fio, que é 0,5, né? Que é 0,5. A gente vai fazer o seguinte agora. Vamos pegar esse triângulo aqui e vamos fazer uma semelhança. Por que semelhança? Porque esse ângulo aqui é igual a esse ângulo lá em cima, que a gente vai formar um triângulo aqui, não é? Se tem o mesmo ângulo, a gente consegue fazer por semelhança de triângulos. Então, a gente vai fechar aqui esse outro triângulo aqui. Ficou feio, vou apagar e fazer de novo. Não é? A gente vai ter o quê? 0,3. Do outro lado vai ser o quê? 0,4. E aqui, que é esse comprimento, vai ser 0,5. Lembrando agora que a gente vai fazer o que, Samir? Já que tem o mesmo ângulo, a gente vai fazer uma semelhança de triângulos. A gente vai fazer uma proporção. Então, a gente vai fazer o seguinte. O peso está para 0,4. Assim como a força elétrica está para 0,3. Por quê? Esse lado aqui é semelhante a esse lado. E a força elétrica é semelhante a esse lado aqui. Não é? Então, a gente fez uma razão aqui. Sendo que a gente tem que lembrar o seguinte. Como assim? O que é peso? Peso, como Newton nos fala, peso é massa vezes a gravidade, né? Para a gente poder achar o peso. Eu sei a massa? Sei, a massa é 0,12.
quilogramas. Eu sei a gravidade? Sei, ó, gravidade, 10. Então, eu consigo calcular o peso. Quanto que é 0,12 vezes 10? Se eu tenho 10 aqui, é só você andar com a vírgula uma casa. Então, vai ser o quê? 1,2 newtons. Então, esse é o valor do peso. Então, eu vou botar o valor do peso em P. Vai ficar como? 0,2 dividido para 1,2 dividido para 1,4 é igual a força elétrica dividido para 0,3. Né? Aí você vai pensar assim comigo. Quanto que é 1,2 dividido para 4? Isso aqui vai dar 3. Porque se você pegar 0,4 vezes 3 vai dar 1,2. Sendo que vai ficar como? Vai ficar 3 dividido para 1, né? Sendo que a gente vai multiplicar cruzado, ó. Então, o que? Vai ficar o quê? A força elétrica vai ser o quê? 0,3 vezes 3. Então, a força elétrica vai ficar como? Como que é 0,3 vezes 3? Vai dar a mesma coisa que 0,9 newton, né? Sendo que ele quer o quê? Ele quer calcular o valor da carga. Se ele pedisse o valor da força elétrica, a gente já pararia por aqui, a gente já conseguiria achar o valor da força elétrica. Sendo que ele quer o quê? Ele quer a carga, né? E também ele falou que eles têm a mesma carga, né? Aqui, ó, por outra carga igual. Então, pela mesma carga. Então, a gente sabe o seguinte, eu vou botar aqui em cima que a força elétrica é igual a 0,9 newton. Né? Aí você bota newton, isso aí. Tô botando para deixar em unidade. Bonitinho. Então, vamos lá. O que é força elétrica? A força elétrica seria a força tanto de atração e repulsão de duas cargas que elas vão ter tanto valores iguais, tanto cargas iguais, como cargas diferentes. Então vai ser o quê? A força elétrica vai ser a constante no vácuo vezes Q1, o módulo da carga A1, vezes Q2, o módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Então, a força elétrica é igual a constante no vácuo vezes o módulo das cargas. Isso também dividido por uma distância ao quadrado. Sendo que é o seguinte, vamos lá. Quanto que é a força elétrica? 0,9. A constante no vácuo, ele nos deu 9 vezes 10 a nona. Aqui tem um grande lance. Ele não falou que eles têm a mesma carga? Eles não têm a mesma carga? Então, esse Q1 e Q2 vai ser a mesma coisa. Porque eles têm a mesma carga. E quanto que é Q vezes Q? Q vezes Q, Samir, é Q ao quadrado. Isso aqui dividido para 0,3 metros, que seria a distância dessa esfera até essa esfera aqui, não é? Então vai ficar como? 0,30 ao quadrado. 0,30 ao quadrado é a mesma coisa que 0,09. Que é 0,09. Mas aí, vamos botar o seguinte, vamos botar todo mundo em notação científica para ficar bem bonito. Se aqui é 0,9, vai ficar a mesma coisa que o quê? 9 vezes 10 a menos 1. Eu só andei com a vírgula para esse lado. E aqui vai ficar como 9 vezes 10 a nona, vezes k ao quadrado, que é o valor que a gente quer achar, dividido por quem? Tá vendo que tem duas casas para cá? Então, se eu botar 9 vezes 10, aqui em cima, a menos 2, né?
a gente vai fazer o seguinte. Quanto que é 9 dividido para 9? É a mesma coisa que 1? Não é? Então vai ficar como? Vou botar aqui. Vou botar aqui em cima. Vai ficar como? Vai ficar 9 vezes 10 a menos 1, que é igual a quem? Igual a Q ao quadrado, vezes quem? Vezes 10. Tá vendo que esse aqui é a propriedade de potência. Se você tem a mesma base numa fração, o que você vai fazer? Você vai pegar o de cima e o de baixo você vai inverter o sinal. Vai botar para menos. Sendo que 10 elevado a 9, esse 10 elevado a menos 2, esse menos 2 vai lá para o sinal de positivo. Porque isso aqui é propriedade de potência. Vai mudar esse sinal porque é o inverso, né? Então, 9 mais 2 é 10 elevado a 11. Então, vou descer dividindo. Então, vai ficar como? Q ao quadrado é igual a 9 vezes 10 a menos 1. Isso aqui dividido para 10 elevado a 11. Mesma coisa, propriedade de potência. Q ao quadrado vai ser o quê? 9 vezes 10. Tá vendo que esse aqui é 11? Ele vai para lá com sinal de negativo. Então, menos 1 menos 11 vai dar menos 12. Então, vai ficar como? Q vai ser o quê? Vou extrair essa raiz do Q ao quadrado. Então, vou jogar para o outro lado em formato de raiz. Vai ficar 9 vezes 10 a menos 12, não é? Então, vai ficar o seguinte, vamos lá. Quanto que é raiz de 9? A raiz de 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é 9. Então, vai ser 3 aqui. E aqui, Samir, como que a gente funciona? A gente vai extrair a raiz... A gente vai dividir esse 12 por 2. Por quê? Porque esse aqui é a raiz quadrada. Tem um índice ao quadrado, outra propriedade de potência. Então, se eu tenho esse número aqui, esse 2 aqui vai vir por baixo do 12, né? Então, você vai fazer o seguinte. Quanto que é menos 12 dividido para 2? É a mesma coisa que menos 6. Coulomb. Então, a gente acha o valor da carga, das duas cargas, né? Sabendo que essas duas cargas são o quê? São positivas. Então, essas cargas são positivas. Então é isso, pessoal. Já dá aquele like, compartilha para o pessoal, explana para a rapaziada para ter bastante visualizações para poder alcançar mais gente. Então já se inscreve no canal também, dá aquele feedback e tamo junto até a próxima. Valeu!